Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa meditação desse 16º domingo do tempo comum. A palavra de Deus deste final de semana, deste domingo, vai nos lembrar, primeiro, de que o Senhor é misericordioso e concede o perdão aos pecadores. Isso será muito importante para a gente entender a parábola que Jesus conta. Depois também, Paulo que nos lembra, na carta aos Romanos, do Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza. E o Evangelho é a parábola do joio e do trigo, né? E da necessidade de esperar o tempo da ceifa para se entender bem o que é o joio e o que é o trigo. Bem, meus irmãos, é óbvio que o joio e o trigo são um símbolo da própria humanidade. O próprio Senhor nos explicará isso, né? O próprio Senhor nos explicará que cada ser humano, e aqui vamos colocar as coisas dessa maneira, cada um de nós vem a este mundo com um desígnio de salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, nos ensina o apóstolo Paulo. Por isso há sobre você, sobre mim e sobre cada pessoa humana, por mais que nós achemos que ela não mereça a salvação, um desígnio de salvação. Mas é a história, é a vida que vai revelando se nós temos respondido a esse desígnio ou não. Que vai revelando com o passar dos dias, dos meses, dos anos, das décadas, se nós somos joio ou se nós somos trigo. Na verdade, meus irmãos, há em nós um germe de joio e um germe de trigo. Por isso, quando em nós a força do joio quer gritar, devemos lembrar da primeira leitura. Deus é misericordioso e nos dá o perdão aos pecadores. Por isso, muitas vezes nós vamos fazer a experiência de sermos joio, né? No desejo até de fazer o bem ou de não fazer o bem, vamos errar, né? Ou como diz o Papa, ou por fraqueza ou por corrupção. Mas vamos errar. Mas é preciso que quando a gente erre e o nosso coração se volte a transformar-se em joio, nós não nos desesperemos, mas recorramos à misericórdia de Deus e supliquemos o seu perdão. E mesmo quando os outros erram, não desesperemos da salvação do outro e nem os condenemos, mas intercedamos para que o Senhor os perdoe, como também tem perdoado a nós. Mas ao mesmo tempo, neste movimento de ser joio, muitas vezes nós vamos fazer a experiência do fracasso ou da fraqueza, de lutarmos para sermos trigo e acharmos que não estamos conseguindo. É assim, né? Todos nós fazemos esta experiência muitas vezes. E aqui o apóstolo Paulo vai nos lembrar que nós temos um socorro, né? Que é o Espírito Santo. Paulo mesmo vai dizer, né? Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. Paulo está dizendo que a gente vai rezar e nem sabe o que está fazendo direito, né? Por causa da nossa própria debilidade. Todavia, o Espírito que precisa e sabe, que perscruta o nosso coração, que penetra o mais íntimo do nosso ser, ele sabe o que nós precisamos. E ele então intercede em nós. Por isso, quando nós nos sentimos fracos, o caminho nunca é nos desesperarmos e nos sentenciarmos ou sentenciarmos aos outros como joio. Isso pertence a Deus. Ele é o juiz. É Ele que vai mover os corações e Ele que vai revelar no último dia os corações. Por isso é preciso pedir, Senhor, me ajuda, me fortalece, vence a minha fraqueza. E por isso, com insistência, sempre pedirmos ao Senhor que nos ajude a irmos entrando nesta obra de configuração à vontade de Deus. Bem, uma das explicações que se dá a esta colheita no final dos tempos é a seguinte, de que o joio e o trigo, no início da germinação, são muito semelhantes. Todavia, com o passar do tempo, o joio, que é oco, né, que não tem fruto, permanece de pé, enquanto o trigo vai sendo pesado pelos grãos e vai se abaixando. De tal maneira que quando a foice passa, se cai o joio
E aquilo que permanece deitado, inclinado, o trigo pode ser ceifado com muito mais facilidade, retirado. E aí você pode separar uma coisa da outra. Aqui eu queria indicar uma realidade, a questão da humildade, que Jesus tem insistido tanto. É preciso deixar que o nosso coração vá se inclinando, se abaixando, reconhecendo a própria debilidade, saindo em tantas situações do lugar de juiz, para podermos confiar na misericórdia de Deus. Sempre que confiamos na divina misericórdia, podemos experimentar as grandezas de Deus. Há um texto que recentemente eu li, eu tenho citado muito, uma pregação do padre Antônio Rui Marim, e ele falando dos níveis da vida de oração, de como a gente pode estar em níveis mais altos e mais baixos, e como isso também influenciará a nossa estada no céu. Ele diz que cada um de nós precisa almejar ser o último do céu, né? Porque o último do céu é infinitamente mais feliz do que o primeiro do purgatório ou o primeiro do inferno, né? Ou o mais, né, virtuoso destes lugares. Então, humildade me deseja querer ser salvo. E o lugar aonde o Senhor me colocará, ou como um trigo bastante vistoso, ou como um grão de trigo que será usado para algo muito nobre, isso pertence a Deus. O nosso desejo deve ser sempre estar na vontade de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas e nunca acusando aos nossos irmãos, pensando deles serem joio. Deus te abençoe e uma boa semana.